Ao vivo, de volta com o programa da tarde, com uma entrevista para lá de ser especial. Estou recebendo aqui a psicóloga e terapeuta familiar, a doutora Rosângela Parga, que vai falar com a gente agora sobre a minissérie da Netflix Adolescência, que já é, em disparado aí de longe, a minissérie mais assistida nos últimos tempos e tem chamado a atenção de pais irresponsáveis e aberto vários grupos de discussões sobre o assunto. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar de volta. Ai, prazer é nosso, pode ter certeza. E para falar desse tema, que é um tema tão pertinente e causa muitas dúvidas e muitas aflições para quem são pais, mães de adolescentes, né? Primeiro, eu queria pedir a sua opinião sobre a minissérie Adolescência, que vem dividindo opiniões. Sim. Bom, eu costumo dizer que a minissérie ela é algo que veio para jogar luz sobre um tema que é bastante obscuro, que é como esses pais se relacionam com os filhos adolescentes. Às vezes ele é uma situação, existem situações em que os pais se abstêm dessa relação, existem situações em que os pais não sabem o que fazer, e essa série ela veio trazer uma certa angústia, uma certa aflição para esses pais, no sentido de jogar luz sobre essa dinâmica familiar. Então, como a gente estava comentando aqui anteriormente, né, eu assisti a série 2 vezes. Assisti a primeira vez e me foi extremamente angustiante assisti-la. Posteriormente, eu fui assistir com um olhar mais profissional, digamos assim. Mas, mesmo nesse olhar bastante profissional, ela é uma série que implica em muitas reflexões acerca de como conduzir esse relacionamento pais e adolescentes. Porque é uma série que te coloca num lugar de espectador, mas também te coloca dentro daquela dinâmica. E aí a gente precisa estudar e precisa observar como essa dinâmica se dá de família a família, porque cada caso é um caso, né? Então a gente precisa investigar com minúcias, com uma certa severidade, a dinâmica familiar de cada pessoa. Então aquela série, ela nos traz muitas angústias, mas também ela nos faz refletir sobre como nós estamos conduzindo a adolescência e, consequentemente, a vida dos nossos filhos. É verdade, né, doutora? De fato, sem dúvida, essa série abriu muitas discussões em grupos, né, maternos, dentro das famílias e também até dentro das escolas. A gente fala sobre a geração do quarto, sobre privacidade na adolescência. A série aborda tudo isso, né, doutora? E traz principalmente como nós, pais, estamos criando filhos nessa geração, a geração conectada. Nós somos essa primeira geração. Então, o que eu vejo é que muitos pais ficam meio que perdidos ainda, né? A gente não tem um modelo, na maternidade não existe modelo para criar filho. Mas nós somos essa primeira geração, com esses filhos tão conectados. E isso meio que, às vezes, a gente meio que se perde, né? Exatamente, Ciane. Às vezes a gente se perde, e eu costumo falar muito isso. Os pais, eles não querem errar. E, às vezes, por excesso de receio de errar, eles acabam errando. E que erros são esses? Alguns deles são essa questão mesmo da privacidade, da geração do quarto que não quer ser interrompida, e esses pais ficam receosos em fazer essas interrupções. Só que é importante que a gente perceba que essas crianças, esses adolescentes, eles precisam socializar. No consultório clínico, uma das coisas que a gente mais observa são crianças que não têm habilidade socioemocional, não sabem falar das emoções, não sabem lidar com as emoções e, principalmente, não sabem a quem recorrer quando estão em uma situação angustiante. Por quê? Porque é uma geração que já nasceu digital, e essa geração é uma geração que se comunica virtualmente. Não entram em contato com suas emoções e não sabem lidar com essas emoções. Então, é importante que esses pais ampliem o contato. Como você falou, nós estamos numa geração conectada para longe e desconectada para perto. Então, alguns membros familiares, a gente percebe que eles não têm conexão com seus filhos, pais com filhos, mães com filhos. Doutora, não existe essa conexão. E como manter essa conexão? A gente sabe que a adolescência é uma fase que muda muito a relação entre pais e filhos. Provavelmente você que é pai ou mãe de um adolescente já recebeu uma resposta atravessada ou recebe todos os dias.
né? De você ir lá, bater na porta do quarto para entrar e pegar um carão do filho. Então, assim, até que ponto, como a gente pode contornar essa situação e manter esse diálogo além do digital, né? Então, é importante que a gente entenda que o adolescente, ele ainda é um ser informação. E por ele ser um ser informação, ele precisa de orientações, regras, limites, hábitos e principalmente de convívio social. Então, às vezes, os adolescentes, eles querem, eu costumo dizer que os adolescentes que eu atendo, hibernar numa caverna digital, sem ter contato com os seus pais, com os familiares, com as pessoas que estão do lado de fora do seu quarto. Porém, é importante que a gente observe que isso é essencial. Então, os pais, eles não precisam entrar numa paranoia de dizer, não, eu não vou violar a privacidade do meu filho. Até porque e isso não é uma violação de privacidade, mas é um cuidado. Assim como nós precisamos ter um autocuidado, um cuidado conosco mesmos, nós precisamos cuidar dessas crianças, desses adolescentes que estão sob nossa responsabilidade. Então, o filho vai se sentir um pouco invadido, o filho vai achar que essa mãe ou esse pai está pegando muito no pé? Vai, mas faz parte da fase da adolescência. Na adolescência a gente quer a liberdade total. Só que não existe a liberdade total. Porta trancada do quarto, doutora, existe isso ou não? Não é aconselhável, sabe? Não é aconselhável. A não ser... Por quê? Porque hoje nós estamos aí na era digital e a gente vê o quanto que essa superexposição ao mundo virtual é também prejudicial às nossos adolescentes. Então, assim, o que tem que se haver é uma relação de confiança com esses filhos. Esses pais e esses filhos precisam ter um canal de comunicação aberto, fluido, permeável, para que esses filhos se sintam seguros em comentar sobre suas questões. Então, em algumas situações, a gente vai observar que esses filhos, quando em contato diário com esses pais de uma maneira leve, não é aquela questão da cobrança intermitente, mas de fazer com que esses filhos compreendam que eles são compreendidos pelos pais. E eu acho que é um outro ponto, doutora, que a minissérie Adolescência aborda, é a autoaceitação, né? 2 pontos que me chamou muita atenção nessa série foi o primeiro ponto de que a amiga da moça que foi esfaqueada, né, que morreu, quando ela tenta conversar com uma pessoa da escola, e aí ela pega e fala, ela era a única pessoa que me entendia como amiga. E a psicóloga da escola vai tentar reverter a situação e fala, não, o que é isso? Outras pessoas também me entendem, tenta tirar aquilo que ela sente. E ela se zanga e sai da sala dizendo, ninguém me entende. Em contrapartida, no personagem principal, o protagonista que matou a menina, quando ele está em conversa com a psicóloga, ele fala sobre a autoaceitação, sobre ele ser feio. E a psicóloga, em nenhum momento, ali, a orientadora, tirou isso dele, né? Ela, beleza, então você se acha feio, né? Ela concordou, né? Deu ali a liberdade para que ele pudesse expor ali os sentimentos dele. Então, a minissérie também traz essa autoaceitação do jovem, né? Sim, até porque a adolescência é uma fase onde todas as pessoas que passam por ela, nós já passamos e a gente se sente inseguro de alguma forma. Então, a insegurança com relação aos padrões estabelecidos pela sociedade, a insegurança. Hoje nós ainda temos a questão das redes sociais que é potencializadora dessa insegurança, dessa rivalidade, dessa comparação. Então, todos esses agravantes permeiam a vida desse adolescente de forma a contribuir para que eles sejam expostos à sensação de inferioridade, de exceção. E existe também, além de tudo isso, a questão das formas como essas exceções são estabelecidas em sociedade. Principalmente na adolescência, existem os grupinhos, as tais panelinhas. Verdade. Né? Então, a gente nós somos seres de pertencimento, nós somos seres sociais. A gente tem essa necessidade de pertencer a um grupo. E quando você não é aceito naquele determinado grupo, quando você é colocado como o diferente, a exceção, você
têm naturalmente uma tendência a exacerbar esse sentimento de inferioridade. Porém, ainda existe na série um agravante maior, que é também a retaliação a esse sentimento. Então, existem grupos sociais, que hoje a gente encontra nas redes sociais e tudo mais. Existem grupos que fomentam essa agressividade ao diferente. Então, no caso das mulheres, né, no caso das pessoas negras. Então, tudo isso contribui para que esse adolescente entre nesse estado de instabilidade. Verdade, né? Doutora, só para a gente encerrar rapidinho, né? Quais são os sinais que a gente pode ver que um adolescente pode estar enfrentando problemas emocionais? Um dos principais sinais é a reclusão, uma reclusão exacerbada. Eu não estou falando que o adolescente não vai gostar de ficar no seu quarto trancado, mas permanentemente é importante que a gente observe. Sinais de reclusão exacerbada é sonolência, irritação, agressividade. Isso tudo já pode ligar o alerta, a gente né? já precisa sentar para conversar. É isso. Né? Então, é importante que os pais observem isso. Então, como pais observadores, eles vão conseguir identificar esses sinais quando eles acontecerem. Com certeza. Então, é importante estar atento, conhecer, de fato, ao adolescente que você tem dentro de casa e abrir sempre mais espaço para os diálogos, né? Exatamente. Obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço, Obrigadão. querida. A gente agradece.